Olá. Olá. Testando aqui para entrar daqui a pouquinho. Vou chamar a Gil. Oi, Cíntia, Fernanda, Flávia, Júlia. Como é que chama mesmo, Ju? Gente, sempre me atrapalho aqui. Oi, Débora. Tudo bom, Cíntia, Liliane? Estamos aqui testando. Já estou aqui apanhando para chamar a Gil, que eu sou péssima. Alguém sabe como é que chama, gente? Como é que eu faço para convidar a Gil aqui? Tô apanhando aqui. Clica no aviãozinho e chama a Gil. Tá. Mandei. Hélio, Salete, bem-vindos todos. Estamos aqui aquecendo para começar. A Gil. Conectando com a Gil. Oiê! Como eu sou ruim de tecnologia. Bem-vinda para me ajudar aqui. Sempre dá, sempre dá. Bem-vindo, Raul, Flávia. Vamos entrando todos. Oi, Gil. Que bom. Tudo bem aí no home office? A gente está aqui umas 2 semanas atrasados, né, em relação a vocês aí nos Estados Unidos. Então, a gente está ainda se adaptando a isso. Oi, Naná. Oi, Vivian. Bem-vindas. Delícia ter vocês aqui. Que bom. Fiquem com a gente. Então, a gente tá se adaptando a isso ainda, né? Pra gente, né, Gil, eu e você que trabalhamos home office desde o início, é um pouco mais natural, né? Só com a limitação de não sair de casa. Mas muita gente... Mas tem uma coisa, tem... aprendendo, né? Mas você sabe que tem uma coisa que é interessante que eu estava vindo ontem, não sei de quem, a gente já está acostumado a fazer home office, eu já faço, mesmo em São Paulo a gente fazia um pouco. Mas o que eu acho que aconteceu muito hoje é que assim, as pessoas foram forçadas inesperadamente sem ter uma estrutura, né? Porque hoje a gente tem uma estrutura e a gente foi aprendendo, né, com o tempo, a colocar a placa, olha, fechei a porta, não entra. As pessoas, não. Oi, Tita linda! Então, oi, Tita, tudo bom? Então, acho que essa é uma diferença de aprendizado. Só para contextualizar, a gente vai fazer uma aula hoje, tá? Não é só um bate-papo. Então, assim, vamos exercitar a cabeça. Então, quem não estiver preparado e se puder ter uma caneta, um bloquinho ou um papel aí na mão, ajuda para vocês poderem, enfim, construir um pitch. A gente vai falar de pitch, né? O que que é? A Su vai falar isso um pouquinho depois. Convidem amigos no aviãozinho, aí embaixo à direita tem um avião. Su, você também, Betafly, tem uns avião, vai chamando as pessoinhas que quiser, porque a gente vai fazer uma coisa inusitada, até vai ser uma experiência hoje pra gente, porque a gente vai chamar aqui ao vivo alguém que esteja participando da nossa live, né? Para discutir um caso de pitch, para a gente poder contribuir, ajudar, enfim, nesse momento de todo mundo em casa, a gente também está querendo usar nossa experiência, nosso conhecimento para ajudar vocês a construir o pitch de vocês, tá bom? Então convidem aí os amigos, chamem pelo aviãozinho, vamos pegando papel, papel, lápis, caneta, enfim, para trabalhar. A minha internet aqui, a minha internet aqui não está muito boa, tá? Então, se em algum momento der uma pausa, você fala, tá, Su? Então, só para fechar um pouco essa introdução, chamem amigos, a gente vai fazer uma aula hoje, não é uma live de bate-papo, então uma aula mesmo, de construir junto com vocês um exercício de pitch, como a gente elabora o pitch. Então, convidem aí, vamos entrando. Quem tiver por aqui com a gente vai chamar ao vivo um participante que esteja aqui na live com a gente para discutir o caso. Chamem seus amigos, porque a gente já
Já vamos aquecer aqui mais um pouquinho para começar a discussão aí do pitch. Isso aí. Estou aqui mandando esses aviõezinhos, tentando entender como faz isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Flávio, sempre um prazer estar com você também. Flávio, que já fez o nosso workshop de pitch, está com ele na manga. Tenho certeza que você vai ajudar a gente a ensinar todo mundo aqui, né? Isso aí. Ana, bem-vinda, Ana de Araújo. Oi, Andréia Fioretti, coisa boa ver você aqui. A Helf, deve ser a Marina, sejam bem-vindos todos. Então, de novo, a gente vai falar de pizza. Quer começar? Só para fechar de novo, quem está participando aqui dessa nossa aula, né? É uma aula mesmo, a gente vai pôr a mão na massa junto com vocês para falar do pitch. Vamos chamar ao vivo um participante para discutir um pitch. Então, convidem amigos, fiquem à vontade, vão entrando, sintam-se em casa, todos já estão em casa mesmo, né? Mais em casa ainda, porque aqui a discussão vai ser gostosa, vai ser uma aula prática para a gente poder, enfim, contribuir com o nosso conhecimento para, num momento como esse também, como é que a gente fala um pouquinho da gente e de uma Então, vamos lá. Tá a Ariane aqui com a gente, nossa querida. Quando eu vou tirar foto da tela, ele pausa, né? Então, vocês não levem a mal, não. Aqui, sem muita intimidade aqui com a transmissão ao vivo. A Gil é mais craque que eu. Vocês estão mais acostumados a ver a Gil por aqui do que eu. Lu Barros, quanta gente bacana. Bem-vindas. Vamos começar, então, aquecendo, só para quem entrou depois. Se puderem ter um iPad ou um papel e uma caneta, onde vocês se sintam mais confortáveis para anotar, porque a nossa aula vai funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer uma primeira parte teórica. Fafá, bem-vinda. A gente vai fazer uma primeira parte teórica que a gente vai contar um pouco o que é um pitch, para que ele serve, como que você usa, por que é importante, por que ele é diferente de outros conceitos de marca. E depois a gente vai escolher alguém para que queira treinar o pitch aqui. Nós vamos passar uma estrutura de treinamento para vocês. Como é que você organiza o seu pitch? Zazá! Tá travando aí? Eu acho que estou tentando aí. Vocês estão ouvindo? Tá travando o meu, o da Gil ou os dois? Quem puder dar aí um feedback pra gente. Qual que tá travando? O meu, o da Gil? Melhorou agora que eu mudei minha rede? Melhorou agora a sua aqui. Ixi, as meninas estão travando. Vocês estão me ouvindo? Então, tá travando o meu, tá travando o da Gil? Os dois? Os dois. Então. Uia, eu acho que tá dando congestionamento. Engraçado, destravou, agora Travou. Gil, eu tirei do Wi-Fi, joguei direto no 4G. Vê como é que você tá aí. Eu também tô. Eu também tô no 6G, né? Que aí nada, hoje a minha internet deu um maior problemão, eu também tô aqui no meu G, mas vamos tentando e vocês vão dando feedback aqui, por favor, porque Sandro, melhorou, beleza. Vibre sua essência, oba, você veio. Que bom, que bom. Que bom, Andréia. Saíra, Flávio. Menos o meu, Flávio. O meu tá travando. Eu cortei o cabelo, sim, eu cortei o cabelo, Dri. Coisa que faz uma mulher feliz é quando alguém repara. Ô, Su, eu vou fazer uma... A Ariane sabe disso muito bem, da imagem. Ô, Su, como a gente vai fazer uma aula, então, de novo, gente... Não é um bate-papo só, é uma aula, vocês vão exercitar e trabalhar junto com a gente o pitch, que a gente estava falando, né? E aí, como a gente vai fazer uma coisa inusitada, vamos testar até aqui hoje e chamar para nós, né, Gil? Vamos explicar que a gente é que não faz para nós.
A gente vai chamar um participante que está participando aqui com a gente da live ao vivo para discutir o seu pitch, para a gente conseguir contribuir na construção do pitch desse participante. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem se interessar em participar com a gente ao vivo, escreve aqui nos comentários mesmo, por que a gente tem que escolher você para entrar ao vivo. Aí eu derrubo a Sutoca, né? Eu saio daqui, a Sutoca o pitch com esse convidado. Por que eu tenho que escolher você, se você quiser participar ao vivo, para elaborar esse pitch, né? O que a gente faz? E aí a gente escolhe aqui e eu vou chamar o convidado, a Su vai chamar o convidado quando eu sair, tá bom? Então, gente, não é nada assim de outro planeta, não precisa elaborar uma frase de impacto, nada só disso. assim, por que sou eu, né? O que te interessou no assunto, qual foi a sua curiosidade, como você pretende aplicar isso no seu trabalho, ou alguma dificuldade que você tenha, o que você pensou, meu áudio está baixo. Papel e caneta tem que ter, Melhorou? é bom para vocês trabalharem. Então, contem pra gente, quem quer participar, escreva pra gente nos comentários, olha, eu quero treinar meu pitch, sem Lucalim, Patrícia Sade, bem-vinda, Zeba. Ou até eu não tenho a menor ideia do que é pitch, eu quero estar aí para testar, porque tem muita gente que não sabe, né? O que é esse negócio, que a gente vai falar um pouquinho agora aqui na entrada. Então, assim, simplesmente eu quero participar porque eu quero aprender mais, enfim, qualquer coisa. Quem quiser participar, preciso ter o comentário para a gente chamar essa pessoa. Então, vamos embora, vamos trabalhar mão na massa hoje para a gente conseguir fazer um trabalho bem rico, puder, assim, a gente conseguir contribuir com o máximo de pessoas. Convidem amigos aí para estar com a gente, tá bom? Boa, bora. Boa. Oba, já tem uma querendo participar. 2 pessoas também, ótimo, gente, maravilha. A Júlia está com a gente, não está aí no vídeo, mas a Júlia que trabalha com a gente está anotando, tá? Ela está registrando todo mundo que em qualquer momento disser que quer participar, e aí a gente chama um de vocês ao vivo, se a gente conseguir aqui com a tecnologia, né? Enfim. Então, vamos lá, vamos começar a falar. Em primeiro lugar, o que é um pitch? A gente fez uma pesquisinha rápida aí no nosso Stories, a gente viu que a maior parte das pessoas sabe o que é um pitch, mas a gente vai pedindo desculpa para quem já sabe o conceito, quem quiser contribuir também, mande nos seus comentários, né? Mas a gente vai explicar para quem sabe, para lembrar, e para quem não sabe conhecer o que é um pitch e o que é um pitch pessoal, né? O pitch, ele é um texto curto que explica o que você faz, o problema que você resolve, a oportunidade que você gera, ou seja, qual é o valor que você entrega para o seu público de uma maneira curta, rápida, objetiva, e que deixa uma porta aberta para marcar uma segunda conversa. O pitch, ele não tem a pretensão de esgotar o assunto. Pitch não é uma apresentação de PowerPoint com 20 slides, não é um parágrafo gigantesco, não é uma frase que você começa a falar e fica 5 minutos explicando para o seu interlocutor. Não é. O pitch, ele é uma carta na manga. É um texto que você tem que ter pronto, e aí a gente já vai até para outro ponto, que é por que é importante você ter um pitch pronto. É um texto que você usa, uma fala que você tem que ter treinada com muita naturalidade para poder usar quando a oportunidade passa. Sabe quando passa o cavalo encilhado? Tem gente que diz cavalo selado, tem gente que diz cavalo encilhado, mas enfim, sabe quando ele passa e você tem aquela chance? Quando uma pessoa que é um potencial cliente, um potencial comprador do seu serviço, ou alguém que pode te indicar, alguém que pode te ajudar de alguma forma, faz aquela perguntinha clássica. E aí? O que você faz? É aquela pessoa que não sabe o que é que você faz, ou porque não te conhece, ou porque não entende direito o que você faz, né? Então, quando às vezes você, por exemplo, a Zaira, que é dentista, né? Eu conheço a Zaira, que está aqui com a gente, só para dar um exemplo. Eu sei que a Zaira é dentista, mas eu não sei se ela se eu vou procurar a Zaira quando eu quiser fazer um clareamento dental, quando eu quiser realinhar meus dentes,
ou quando eu tiver com uma dor de dente infernal. Eu não sei se a especialidade dela é atender emergência, é ortodontia, é estética. Eu não sei se ela atende em que bairro, se ela tem um público específico, se ela atende plano ou não. Então, assim, falar de uma maneira genérica, o que a gente geralmente responde quando as pessoas fazem essa pergunta? A gente responde de maneira genérica, eu sou dentista. E quando você dá uma resposta genérica, uma resposta que instiga pouco a outra pessoa, né? A resposta que virá do outro interlocutor provavelmente vai ser algo do tipo assim: legal. Legal, legal, que bom. É um Legal. pouco que a Lu Barros falou aqui, né? É o discurso de elevador, né, Lu? A Lu trouxe esse comentário aqui, acho que é isso mesmo. Exatamente. A Lu falou aqui de discurso de elevador, é isso. Então, o pitch é essa frase rápida que você tem que ter na manga para usar no momento que a oportunidade passa. De onde surgiu esse conceito, né? Para todo mundo entender, né? A Lu Barros já deu a dica aqui para gente. Essa frase surgiu primeiro no ambiente corporativo, nas empresas. Quando surgiu uma frase, uma questão que os chefes começaram a usar, porque na época a gente falava chefe, né? Com as equipes, assim. Suponha que você trabalha num prédio, você entrou no elevador lá no 20º andar com o presidente da empresa e você é, sei lá, o estagiário. E você tem aquela oportunidade única de estar com o presidente, na qual ele vai te fazer a pergunta: oi, Suzane, e aí, tudo bem? O que você anda fazendo? Né? Cássila, lindona, nossa amiga dermato. Oiê. Então, quando você entra no elevador e o presidente te pergunta: e aí, o que você tem feito? O que você anda fazendo? Né? A gente dizia que você tinha o tempo do 20º andar até o térreo para falar de uma maneira curta, interessante, instigante, vendedora, sem ser chato, sem ser arrogante, sem ser egóico, explicar de um jeito bacana aquilo que você estava fazendo. Por isso que a expressão nasceu como elevator pitch. Pitch de elevador, aquela fala rápida de elevador que você tem que ter pronta na manga para, se o cara perguntar, você não começar uma explicação longa, chata, que não interessa para ninguém. E aí, quando chegar no térreo, o presidente vai te dar um tapinha nas costas e vai embora e você não perdeu essa oportunidade. Por isso que a gente falava no começo, pitch é para quando passar o cavalo encilhado na sua frente. Desse momento, né, que a gente vivia um mundo mais voltado para o corporativo, a expressão migrou para o mundo das startups. Então, quando a gente começou a viver essa explosão de startups que a gente vive hoje, o que acontece com uma startup? Quem tem startup aí, levanta a mão, né? Tem alguém aí que é um pequeno empreendedor, né, que tem uma startup, que começou um negócio novo. O que acontece com as startups, com os empreendedores? Eles muitas vezes têm uma ideia, têm um projeto, esse projeto tem uma atração, tá? Mas eles não têm dinheiro. Então, eles precisam e precisavam, começaram a precisar a captar dinheiro, captar investimento dos fundos de investimento. Agora, imagina, você representa um fundo de investimento, você tem milhões e milhões para investir e você tem milhares de startups querendo te apresentar. Você vai ouvir cada um dos empreendedores te contar toda a história do empreendimento dele? Não vai, certo? Então, o que os fundos de investimento criaram? Criaram o Pitch Day. É o dia em que, para quem não assistiu um Pitch Day, vale super a pena assistir, porque é interessantíssimo. Sentam lá os fundos, as pessoas que têm dinheiro para investir. E os empreendedores vão lá na frente, eles têm 3 ou 5 minutos para explicar tudo do negócio deles. E explicar por que você, investidor, deve investir na minha startup, na minha empresa. Então... Por que ele tem que ser escolhido, né? Oi? Por que ele tem que ser escolhido por aquele investidor, né? O que vai atrair o cara por dinheiro na tua empresa, né? Em cima de um discurso rápido, né? Você não tem muito tempo, né? Enfim, é aquilo que você falou no começo. Eu não sei se todo mundo pegou assim, o que o pitch... A ideia aqui, primeiro, ele não pode ser genérico simplesmente, né? A gente tem dermatos e dentistas aqui que estão, e até os empreendedores. Não adianta você falar, eu sou dentista, eu sou dermatologista, eu sou consultora. Tá, mas e o quê? Porque ser muito genérico não entrega. E você falar, entregar tudo ouro, o cara já vai
ou se desinteressar ali e não querer mais uma outra conversa com você. Então, o pitch, ele tem um tempo para você conseguir falar, não entregando todo o ouro, mas instigando, né? Dando um gostinho de quero mais, né? Fala, cara, me interessei, acho que eu quero ouvir um pouco mais, vem aqui. E o que você estava falando, né, do Pitch Day, aqui a gente tem muito isso, né? Aqui no Vale do Silício, onde eu moro, todo dia praticamente tem milhares de reuniões de pitch, onde os empreendedores vão apresentar os seus projetos para os investidores, né? Então, isso é muito comum, né? A acontecer aqui diariamente, com muita frequência. Mas o pitch não está só mais no universo dos empreendedores, né? Num evento social, quando alguém para, né? E quando eu mudei para cá, para a Califórnia, 2 anos atrás, o que eu mais ouvia, eu e meu marido, o que a gente mais vê, o que você faz? O que você faz? E se você não tem o teu discurso lindo, bonito, estratégico, na ponta da língua, para instigar o cara que fez essa pergunta e falar, vou marcar uma reunião, então você perde o bonde, né? Então, por isso que é legal ter isso bem estruturado, e muitas vezes as pessoas sabem assim, o que elas fazem, né? Eu sou dentista, eu sou médica, mas não conseguem entregar um valor nesse discurso rápido, né? Que é isso que a gente vai falar hoje. Rápido, curto, certeiro. Paty Quintino, que bom que você veio, Deia, Aracari, bom ter vocês aqui. Para quem entrou depois, gente, toda essa turma que entrou depois, quem quiser discutir o seu pitch com a gente aqui e entrar ao vivo aqui com a gente, manda uma mensagem nos comentários, eu quero, explica por quê, não precisa ser nada estrambólico, só conta pra gente por que você quer que a gente trabalhe com o seu pitch aqui ao vivo. Também não precisa ter medo, é uma coisa fácil e simples, vocês vão ver, mas mandem aqui nos comentários que a Júlia tá anotando tudo e a gente vai voltar, já a gente entra com exercício e com a explicação mais prática, só contando um pouco para vocês como é que surgiu isso. Então o pitch é isso, eu tenho que te contar rapidamente o que eu faço. E eu tenho... O objetivo do pitch não é explicar tudo, gente. Não é explicar tudo. O objetivo do pitch é deixar a outra pessoa com vontade de saber mais. Isso é uma das coisas mais importantes. Porque quando você está num ambiente social e passa o tal do cavalo encilhado, né? Surgiu aquela pessoa que é um cliente. E outra coisa, hein, gente? A gente muitas vezes não tem ideia de quem é o nosso potencial cliente, né? Às vezes a gente acha que quem vai comprar da gente ou falar da gente, oferecer um serviço, não faz, e o contrário também, né? Mas então, para quando você estiver diante de alguém que te faça essa pergunta, e aí o que você faz, você seja capaz de explicar de um jeito curto e de um jeito que a pessoa fale, tenha vontade de falar, né? Puxa, vamos tomar um café, me conta mais. Ou simplesmente que ela te pergunte na hora, nossa, é mesmo? Mas como é que é isso? Como que funciona? Como é que eu faço? Enfim, instigar é a palavra-chave. Obviamente, não é uma coisa para você fazer um super mistério. Você tem que entregar um pouco do conteúdo e você tem que instigar um pouco no final e você tem que ser curto. Cuidado para não ser chato, porque a pessoa que começa a explicar longamente aquilo que ela faz, acaba às vezes perdendo o interlocutor. Porque uma parte não vai se interessar mesmo. E o que você quer é que ela memorize lá 2 ou 3 palavras chave sobre aquilo que você faz. Tá? Então, esse é o contexto do que é um pitch. E eu só queria contar para vocês o seguinte. O pitch, é interessante você ter um pitch para cada público. Né? Nossa, 10 pitches diferentes? Não, só pensa nos 2 ou 3 públicos principais que podem se interessar, porque às vezes a sua abordagem é diferente. E aí eu só queria contar uma história para vocês, que é Casa de Ferreiro, espeto de pau total, assim, de como que a gente tem que trabalhar continuamente esse assunto. Vocês sabem, a gente trabalha com marcas pessoais, a gente atende as pessoas, e no final do ano, a gente começou a ser procurado por algumas empresas que queriam trabalhar a marca pessoal dos seus executivos. A gente estava começando a trabalhar como é que a gente ia trabalhar com as empresas, enfim, isso não estava muito pronto e a gente não tinha um pitch, quer dizer, a primeira coisa que eu tinha que ter feito. E eu estava num evento desses de final de ano e o cliente ideal, perfeito, numa festa, num jantar de fim de ano, perguntou para mim, e aí, o que você faz? O que você faz? Essa pergunta. A pergunta, né? O que você faz? A pergunta... E eu soltei um pitch total. E naquela hora eu queria
sabe? Falava, não acredito, Suzana, porque você tem microsegundos para responder. E eu soltei um pitch inadequado, né? Eu soltei um pitch que era um pitch para empreendedores, profissionais liberais. Não era exatamente o que aquele cara queria ouvir, né? E aí eu tentei dar um somebody love e tal, ficou uma droga. E aí a resposta dele, qual foi, Gil? O que ele me respondeu? Legal. Legal. Então, bom para você. Good for you, como eles falam aqui, né? Exatamente. Nossa, você faz isso? Então que legal, meu filho é Bom pra fisioterapeuta. Sei lá, o que a pessoa vai te responder, entendeu? Então o pitch tem essa... Manu, bem-vinda! O pitch tem essa questão... Ilana, querida. Porque, obviamente, nós vamos passar aqui para vocês já a estrutura do pitch, né? Isso, 4 elementos. Só que você não vai falar decorado igual um robô, né? Você tem que estar com isso muito natural na sua fala. E assim, para ser simples, dá trabalho. Para ficar natural, você tem que treinar. Para sair automaticamente na hora do susto, sabe aquele susto? Você não sabe de onde vem, você está lá fazendo, sei lá, hidroginástica, alguém te faz essa pergunta. Tem que sair automaticamente, né? Tem que ser uma coisa que espontaneamente você acessa lá no seu repertório. Vou abordar esse aspecto, não, vou abordar aquele outro. E naturalmente você fala o que você faz. E tem uma coisa, né, Su, que a gente fala bastante para os nossos clientes, até em palestra, assim, a gente tem que fazer, que é o que a gente vai exercitar hoje aqui, né, na aula, escrever lá, ter o nosso pitch estruturado, elaborado, sem dúvida, para quando tiverem oportunidades como essa que você trouxe como exemplo, você já ter, assim, na ponta da língua um pouco do que você pode falar. E aí, quanto mais você vai falando, vai compartilhando e vai distribuindo esse pitch com as pessoas que fazem a tal da pergunta, o que você faz, né? Você vai aperfeiçoando, né? Porque ou a pessoa não entendeu, ou você mudou um tom, um discurso, uma palavra que fez compreender melhor determinadas coisas. Então, quando a gente começou a exercitar o nosso pitch mesmo, né? Da Betafly, a Suzana, a Gil, eu com o meu, eu falo para as pessoas, eu acho que eu exercitei e mudei o meu pitch umas 50 vezes, né? Por mais que a gente fale assim, cara, eu fiz o meu pitch, já sei quem é o meu público, já sei como que qual que eu vou fazer, o que eu vou escrever, já sei, já estou bem com o meu pitch, estou feliz. Eu vou para o mercado, vou falando, vou respondendo as perguntas espontaneamente que as pessoas vão me falando, ainda assim a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando, vai ajustando. Então, não precisa esperar o pitch ideal da vida, porque não vai ter, né? Vai testando, vai mudando a rota conforme vocês sentirem a necessidade, tá? Legal. Fê Cardoso, a Júlia acabou de responder, vai ficar salvo sim. E Meg, simplesmente, você tem dificuldade de simplificar e você tem isso no nome. É assim, é difícil fazer simples, é difícil fazer curto. Sabe aquela frase, desculpa te mandar esse texto tão longo, eu não tive tempo de fazer um texto curto? Ela é super verdadeira. A gente se engana, às vezes, achando que é fácil falar pouco, que é fácil ser sintético. Né? Não é. É fácil falar pouco, sim, mas falar bem e pouco, e ser assertivo, e ser efetivo, não é nada fácil. É por isso que a gente precisa treinar, né? É por isso que a gente precisa treinar. Então, acho que era isso sobre explicação de pitch, né, Gil? Isso. Agora acho que vamos entrar na prática. Então... Todo mundo trabalhando, todo mundo está com caneta, papel, laptop, qualquer coisa para escrever, porque a gente vai pôr a mão na massa agora. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu computador, onde a gente tem os 4 elementos de um pitch, tá? Anotem, quem quiser começar a exercitar agora o seu próprio pitch. Muito simples. Primeiro elemento, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai ficar bom isso. Não está muito bom, né? Tá bom sim, isso dá para ler. Tá? Público com quem eu quero interagir. Então, eu dei aqui o exemplo, né? Que eu tinha um pitch na manga pronto para falar com empreendedores, profissionais liberais. Usei esse pitch porque eu não tinha treinado, Casa de Ferreiro, com um executivo que potencialmente poderia me contratar e dei com os burros na água. Então, assim,
a fala, o seu pitch, ele tem que ser música para os ouvidos de quem? Do seu público. Então, a primeira coisa é, escolhe aí, agora para o nosso exercício, escolhe um público que você vai usar para treinar no seu pitch. Ah, Suzana, mas eu tenho 3 públicos diferentes, eu atendo mulheres, eu também atendo pessoas da terceira idade, eu também atendo... Então, legal. Escolhe um, de preferência, o público principal, aquele cliente ou que é o seu maior público ou aquele cliente que você queria ter mais daquele, né? Qual é o seu cliente ideal? Porque uma das coisas mais importantes sobre marca pessoal que a gente fala, a Gil e eu, a gente fala dia sim, dia também, e a gente vai continuar enchendo a paciência de vocês com esse conceito, marca pessoal não é sobre você. Oba, Carol Ururaí tá aí, já me viu falando antes, pode confirmar, né, Carol? Marca pessoal é sobre o outro. Marca pessoal não é ficar falando de si. Eu sou demais, eu sou incrível, eu sou the best, eu sou top. Ninguém aguenta isso. O que as pessoas querem saber é o que é que você pode fazer por elas. Por que vocês estão aqui ouvindo a gente na live? Porque vocês querem saber o que eu e a Gil podemos fazer por você. Como é que eu te ajudo a melhorar o seu discurso? Senão você não estava aqui, você estava com a sua família, você estava lendo, você estava dormindo, você estava fazendo ginástica. Você dedica tempo ao outro quando você acha que esse outro pode te trazer alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente se confunde com esse conceito. Então, pense assim, primeiro, quem é o público para quem você vai elaborar o seu pitch agora? Quem são essas pessoas? Como que elas são? Qual a necessidade delas? E é sobre o outro, exatamente, é sobre o outro, é deslocar o eixo de você para o outro. Isso. E por isso é importante de conhecer o público, né, Su? Porque com a intenção da marca pessoal, até fazendo um parênteses aqui, não é falar de você de forma nenhuma, é como é que você pode servir o seu público. A primeira coisa que a gente fala assim, quem de fato é o meu público? Com quem que eu vou falar? Até para entender se eu resolvo uma dor para esse meu público, né? Por isso que a gente fala, escolhe teu público. Escolheu, escreve quem é esse público, né? Então, é a terceira idade, são mulheres executivas, blá, 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 blá. Quem que é esse público? Oh, é o público teenagers. Então, com quem que eu vou falar? Exato. Escrito esse público, pensa o seguinte, qual é a dor de barriga que você resolve? Qual é o problema do outro que você resolve? Então, vou dar um exemplo aqui assim. Pensa assim. Ah, o que você faz? Eu sou fisioterapeuta. Ok. Conheço 150 fisioterapeutas. Ah, eu sou fisioterapeuta, eu estudei em Harvard, eu fiz uma super especialização, inclusive eu acabei de chegar dos Estados Unidos. Eu fui promovido lá na clínica, sabe? Depois que eu cheguei, eu fui promovido porque eu tenho um curso que ninguém tem. É o exemplo do discurso voltado para si. O discurso daquela pessoa que quer falar de si, não está muito preocupado se o outro, né? O que ele pode fazer pelo outro. Agora, se você fala, eu sou fisioterapeuta, eu acabei de vir dos Estados Unidos, eu fiz um curso sobre problemas crônicos no joelho, a gente tem notado que isso tem aumentado muito, principalmente porque as pessoas têm feito exercício com mais de 40, 50 anos, continuam ativas, acabam tendo problemas no joelho, né? Então, eu me especializei em resolver esse problema. Já muda completamente de figura, porque o que eu posso pensar eu tenho esse problema. Eu conheço alguém que tem esse problema, ou se nenhum nem outro, no dia que eu conhecer alguém que tenha este problema, eu vou me lembrar que esse é o cara do joelho. Não é um fisioterapeuta qualquer, é um cara que se especializou nisso e que está focado em resolver este problema. Então, uma coisa importante para falar para vocês também, a maior parte das pessoas que vão te escolher porque você resolve um problema. Você alivia uma dor de barriga. Tô vendo a Fernanda e o Márcio da Mais Destinos dando risada aqui. Eles são o exemplo do contrário que eu vou dizer agora. A maior parte das pessoas compra um produto ou um serviço porque resolve uma dor de barriga. Algumas pessoas compram um produto ou serviço porque ela gera uma oportunidade, gera um prazer. Como é o caso da Mais Destinos, que é uma agência de turismo,
maravilhosa de Juiz de Fora, que, na maior parte das vezes, né, Fê e Márcia, exceto esse momento cruel que a gente está vivendo, vocês estão vendendo sonhos, gerando oportunidades, né? Então, vou dar um exemplo aqui da Mais Destinos, obrigada por estar com a gente. A Mais Destinos faz viagens em grupo, né? Então, ela viabiliza, muitas vezes, aquilo que você não consegue organizar individualmente, ela pega um destino que está super badalado e organiza um grupo dividindo os custos de modo que fica super acessível você ir para o destino mais incrível. Então, você vai para Mykonos, você vai para Cartagena, né? Então, o que é isso? É criar uma oportunidade. Então, olha só, quando eu falo aqui de público, eu vou dizer com quem eu quero interagir e qual é o problema que eu resolvo para essa pessoa ou a oportunidade que eu crio, né? Qual é a dor de barriga que eu resolvo ou qual é a oportunidade que eu gero para ela que ela vai falar, nossa, uau, incrível, eu quero isso. Roberta Tranquilini resolve esse mesmo problema. Está protestando aqui. Não deu para entender a pergunta da Rô. Mais destinos, prefeito, ela resolve o problema, mais ser humano do valor. Ah, não dá para entender. Rô. Depois você explica aqui para ver se a gente consegue ajudar. O terceiro elemento que você tem que ter num pitch, anotem aí, qual é o ponto mais relevante da sua fala. Porque cada um de nós, quando a gente vai falar sobre alguma coisa do nosso trabalho, a gente vive o nosso trabalho... Hoje em dia, acho que a gente vive o nosso trabalho 24 horas, né? No dia. É difícil quem hoje vive poucas horas e se desliga do seu trabalho. Mas mesmo esses, quando você vive o seu trabalho, você tem uma quantidade de detalhes tão grande sobre o seu trabalho que quando alguém te pergunta, você quer contar a história do universo inteira desde o Big Bang. Então, Sim. Eu sei que você tem 10, 20, 30 coisas para falar sobre problema no joelho, sobre viagem de sonhos, sobre custo-benefício, sobre marca pessoal. Mas escolhe aí para o seu pitch de agora qual é o ponto mais relevante. Lembra que pitch é curto. Lembra que pitch é um negócio que você tem na manga, pum, falar naturalmente, né? Tipo, tô nem aí, né? A Vivian que tá aí com a gente, eu vendo chapéus pintados à mão artisticamente, são obras de arte numeradas. Acabou, lacrou, fechou. Você não precisa explicar mais. Se a pessoa quiser saber que o chapéu é do Panamá, se a pessoa quiser saber onde é que vem, é outra história, mas você tem que fazer um ponto que diga... Luciana Barros, né, que está aqui com a gente, vou dar uns exemplos das pessoas que estão aqui que a gente conhece. Né? O que você faz? Né? Poxa, eu tenho mais de 20 anos de experiência na indústria de óleo e gás. Né? Eu morei 13 anos em Londres e conheço essa indústria por dentro. That's it. Sem mais detalhes. Este é o ponto mais relevante. Carol Ururaí, eu sou especialista em branding, trabalhei no mercado de joias muitos anos, morei fora do Brasil e tenho uma iniciativa de design nesse mercado. O ponto mais relevante sobre a sua marca pessoal, tá? E o último ponto da marca pessoal aqui do pitch, pessoal, desculpa, alguma coisa para instigar, tá? Então, o público com quem eu quero interagir, o problema, a oportunidade que eu resolvo, o ponto mais relevante que eu quero explorar e alguma coisa para instigar. Instigar, o que é, gente? Instigar é o seu tempero. Espera aí que eu vou tentar colocar aqui no tripé de novo. Você para uma segunda conversa, né, Su? Porque você tem que gerar de alguma forma interesse da pessoa que está ouvindo o teu pitch, do teu interlocutor, a falar, quero marcar mais uma rodada para me aprofundar nessa história aí que você está dizendo, que parece interessante. Gostei, já gostei, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Eu tenho experiência no mercado de joias há 15 anos, estou lançando uma marca com um super diferencial, ninguém tem. Ponto. Meus chapéus são pintados à mão e numerados porque são obras de arte. Eu faço viagens com um custo-benefício para lugares super escolados que ninguém consegue fazer. Então, assim, o que é que você vai instigar? O que é que você vai falar no final que vai deixar a pessoa com vontade de perguntar mais? Não entrega todo o ouro, porque não dá tempo. Você vai ser um chato se você ficar explorando isso tudo e você não vai deixar aquele gostinho de quero mais, que é o objetivo do pitch. Lembra que normalmente isso acontece em eventos sociais. Você está numa festa,
você tá, como eu e a Zazá, no intervalo da aula de dança, e você tá ali encostada na barra, e alguém te pergunta, e logo você vai para a diagonal. Você tá até num evento de networking, onde as pessoas, um evento de trabalho, você está num congresso, você está num seminário, até nesses eventos profissionais, pensa bem, tá todo mundo lá querendo conhecer o maior número de pessoas possível, né? Deixa a pessoa te perguntar e demonstrar interesse por aquilo que você faz. Até porque muitas vezes ela não vai ter interesse mesmo, né, gente? Porque pitch é uma coisa que você vai acertar por amostragem, né? Você vai falar, uma hora você acerta. Uma hora você, como fisioterapeuta, você vai estar na festa, você vai falar pro cara que ele vai falar: caramba, meu joelho tá me matando, né? Foi Deus que colocou você na minha frente, vamos me dar aqui seu cartão, vou marcar uma consulta. Olha, podem acreditar, isto acontece quando você tem um pitch eficiente. Estruturado, né? Então, o que eles têm que fazer agora? Vocês que estão aqui com a gente. Já tem claro qual que é o público que vocês escolheram para testar, né? E para exercitar esse pitch. Já sei qual que é o público. Qual o problema que eu resolvo para esse público? E alguma coisa a mais que você entrega, que gere uma curiosidade, que instigue a outra pessoa a querer conversar um pouco mais com você numa segunda rodada, numa segunda reunião. Então, acho que vale a pena escrever e a gente chamar a Su aqui, porque a gente tem mais 15 minutinhos para fazer o nosso Quem Sabe Faz ao Vivo. Então, vamos lá, Ju. Eu vou sair. A Ju vai mandar, então, Ju, manda para o WhatsApp da Gil. Enquanto a Gil sai, eu vou responder aqui a pergunta da Lu, né? Hoje, meu pitch mais relevante é gestão remota de projetos e equipes. Vale? Super vale! Só uma coisinha, Su, rapidinho. Então, eu vou sair, vou me despedir aqui. Continuem, a Su vai trazer ao vivo alguém para participar. Você chama, tá, Su, o nosso participante ao vivo. E eu vou ficar vendo a live daqui para participar aí com vocês, tá? Então, obrigada aí todos. Semana que vem tem uma live mega especial, que a gente vai falar exclusivamente para a área da saúde, médicos. Com a Silvânia, a gente vai trazer mais informação. Vai ser na quarta-feira, 7 da noite, Brasil. Tá? É para médicos, mas, enfim, profissionais liberais como um todo, vale a pena chegar. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aqui. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Independente de vocês participarem ou não agora, porque só uma pessoa vai participar, o momento de maior aprendizado é quando a gente vê um pitch prático sendo falado e a gente pode discutir sobre ele. Então, quem não participar, pode mandar aqui comentários, pode mandar sugestões e ajudar a pessoa, né, que vai estar aqui falando do seu pitch para a gente, porque todo mundo aprende com isso, tá bom? Então, beleza. Eu vou sair e você já chama o convidado. Chamem, o convidado vai entrar em 2 minutos. Tchau, gente. Fiquem aí, não vão embora. Então, gente, enquanto a Gil decide lá, a Luciana deu um exemplo bacana aqui de gestão remota de equipes, né? Então, deixa eu contar um pouco para vocês da Luciana. Ela foi expatriada pela Shell, trabalhou muitos anos em Londres, voltou para o Brasil e durante todo esse tempo ela fez gestão remota de equipes, ou seja, ela geriu pessoas, ela do Brasil e a turma na Índia, outra turma em Londres, outra turma nos Estados Unidos, ou seja, desafios, além de todos os desafios culturais e tecnológicos, tem o desafio do fuso horário, né? Então, como é que você mantém as pessoas conectadas, engajadas no projeto? Como você exerce a sua liderança, né? Só se valendo de video calls, né? Uma coisa que hoje, agora com isso que a gente está vivendo, deixa eu só me ajeitar aqui, virou uma super necessidade. Era uma coisa que a Luciana já fazia há muito tempo. Então, quando ela fala, está me perguntando agora se isso pode ser um pitch, claro que pode, mas lembra do seguinte, vale para todo mundo, hein, gente? Todo mundo aí que está ouvindo a gente, lembra do que eu falei? Marca pessoal não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o valor que você gera para o outro. Então, o ponto, Lu, é o seguinte, para quem isso é importante? Para quem isso daí é relevante? Né? Porque a gente tende, Lu, a fazer exatamente isso, a pensar
naquilo que a gente tem de diferencial, com foco em quê? Na gente mesmo, né? Então, tenta pensar agora assim, para quem, para que público isso que eu fiz, gestão remota de equipes, é importante? Hoje, para quase todo mundo, né? Para muita gente. Mas lembre-se sempre de que o pitch nasce no outro. Nasce naquilo que eu acho que pode interessar o outro. Você sabe tudo? Não. Você vai errar? Claro que você vai. Mas, obviamente, você tem que tentar ajustar para o seu público. Gil, chamar quem? Eu não sei quem que eu tenho que chamar. Eu não estou vendo aqui. Gil, digita aí para mim quem que eu tenho que chamar, que eu já vou chamar. Pensar no que é diferencial e para quem seria importante, é isso? Ah, Emil Valdan. Emil Valdan, como é que você se chama? Emil Valdan. Oba! Entrando com a gente desde o minuto 1 da live, dizendo que quer participar. Eu mandei o aviãozinho, mas eu fiz certo, gente. É mandando o aviãozinho? Porque eu não sei se eu estou sabendo fazer isso. Você não quer me mandar você uma solicitação para entrar ao vivo? Porque eu não estou conseguindo? Eu mandei já o aviãozinho. Você recebeu aí? Quer me mandar uma solicitação? Ou é aqui nessa carinha? Acho que não é nessa carinha, não. Acho que eu fiz bobagem aqui. Ah, adicionar. Vamos ver se ela vai entrar com a gente aqui agora, se vai dar certo. Conectando. Opa! Tudo bem? Eu nem tô acreditando! Mas você está desde o minuto 1 dizendo eu quero. Venha, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Eu estou pensando nesse tal de pitch faz dias. Faz dias, né? Que bom, que bom. Oi, Vanessa, bem-vinda. Primeiro me fala o seu nome. É Milva Dantas. Milva Dantas. Milva, legal. Conta pra gente. E aí, Milva, o que você faz? Olha a perguntinha. Então, eu fiz umas anotações aqui. O que eu diria hoje, né? Ao vivo em cores, assim, sem ler tudo que eu escrevi aqui, mas o que eu diria hoje? Eu trabalho com um movimento que traz valorização e otimização à mulher cristã. Valorização e otimização à mulher cristã. Olha só, todo mundo que se dispõe a vir ao vivo, né, é para ter o feedback, né? Então, E claro, vamos discutir aqui abertamente. Vamos anotar. Eu não entendi. Pronto. Pensa assim, o que eu... E deixa eu até te contar, o que você falou agora é uma coisa bastante comum de acontecer em pitch, tá, gente? Vale para todo mundo. Em vez de me falar o benefício final, você está me falando o processo. O que tá. A mulher cristã é o seu público, certo? Certo. E o que ela ganha com o seu trabalho? O que fica melhor na vida dela? Qual é o problema que você resolve? Então, eu convivo muito com mulheres, eu sou evangélica, mas esse movimento ele não é voltado somente para mulheres evangélicas, mas sim para mulheres que desenvolvem a sua fé em Deus e acreditam que a sua vida está linkada com a sua fé. Tá. Certo? E eu convido muito. O que por essas mulheres? O meu trabalho faz o quê? Esse movimento, ele linka essas mulheres à recolocação no mercado de trabalho, a voltar a estudar. Pera,
Entendeu? Entendi. Você vê como comunicação, todo mundo pegando o exemplo dela para entender como comunicação é uma coisa cheia de truques, assim. Apesar do seu público serem mulheres cristãs ou evangélicas, o que você faz é ajudá-las a se recolocarem no mercado de trabalho. Isso. E como que você faz isso? O que que tem de diferente do seu trabalho? O que que acontece? Existe uma parcela de mulheres que eu percebo, né, na convivência, que elas abriram mão de investir em si, abriram mão de estudar, abriram mão, até mesmo aquelas que já estudam, que já estão preparadas, já estavam prontas para cuidar dos filhos, dos netos, né? E por algum motivo saíram da sua rota comum, aquilo que levariam elas ao destino que elas desejavam. Eu convivo muito com mulheres assim. E aí elas permeiam a depressão e outras situações que não é o caso agora da gente falar. Então, qual é a nossa ideia? É estimular essa mulher através de ações como indicações de cursos, viabilizar encontros, né? Trabalhar o network, porque a maioria delas, por exemplo, hoje, estão fazendo o quê? Estão sendo sacoleiras. Então, estão prestando deixa eu te interromper serviço. um pouquinho. Eu acho que eu entendi. Tá. Eu estou vendo alguns comentários aqui de um monte de gente dizendo também que não tinha entendido e que agora começou a entender. Então, veja bem, você pode dizer de uma forma mais simples que você capacita mulheres, cristãs ou não, e aí depende de onde você estiver falando, né? Mulheres que... Eu achei bacana o que você falou, que saíram da sua rota profissional por algum motivo, você ajuda elas a voltarem ao mercado de trabalho. Simples assim. Você pode adicionar o quê? O benefício que você falou no final. Muitas vezes essa mulher está em depressão, ou ela saiu da rota por algum motivo, só que agora ela quer voltar. Excelente, Então, excelente. entende? Assim, quando você falar isso, e aí todo mundo que quiser contribuir aí, pode entrar aqui e fazer seus comentários, tá? Vejam bem o exemplo que bacana que ela está dando pra gente. Quando eu falar, por algum motivo, essa mulher saiu do mercado de trabalho e agora ela quer voltar, eu tanto estou falando com pessoas que podem estar em depressão, você não precisa mencionar a depressão, entendeu? Tanto eu posso falar com uma pessoa que está num processo depressivo, quanto eu estou falando naquela que está super motivada, quanto eu estou falando com aquela que está querendo uma capacitação, mas não sabe onde buscar. Olha só, a Carol está dando um exemplo aqui, está dando um comentário bem bacana. Essas palavras muito conceituais atrapalham, né? Exatamente. Quando a gente tenta falar muito pomposo, fica estranho. Certo. Então, pensa assim, nós estamos numa festa, tá? Estamos numa festa, peguei a coxinha, você pegou a Coca-Cola, estamos batendo papo, e eu falo, e aí, Milva, prazer, que legal, eu sou Suzana, eu sou a Milva e tal. O que você faz? Se você falar capacitação, valorização, que são as palavras conceituais que a Carol está falando pra gente, vai ficando muito rebuscado, entendeu? Mas numa conversa, você não falaria assim. Você falaria, as mulheres a voltarem para o mercado de trabalho, muitas vezes elas saíram da rota e elas querem voltar. Pronto. Público, mulheres, você pode falar cristãs ou não. Problema que você resolve ou oportunidade que você gera. E no teu caso, você tanto resolve um problema quanto você gera uma oportunidade, né? O ponto mais relevante que elas se requalificarem. E aí você pode pôr uma pimenta sua, né? Que aí você pode colocar como que você faz isso, se você faz só... Aí você pode dizer se é só para um grupo de evangélicos, você pode dizer como é que é o seu processo. Ficou mais claro? Certo. Muito, muito claro. E assim, eu achei super válida a colocação lá. O que a menina falou aí, o que você falou, que ela disse as palavras, realmente o meu público, ele pode não se encontrar nisso, né? E quando você falou também que essa questão das pessoas estarem fora de rota, aconteceu comigo, quando eu tive meu filho. Então, esse movimento, ele surgiu através dessa minha perda, que na verdade eu achei que tinha perdido
o meu trabalho, que tinha perdido a minha posição, que tinha perdido o meu lugar, né? E isso me angustiava muito. Super Então, comum. quando eu... Não, é super comum. Isso. Desculpa te interromper, que a gente tem um tempo curtinho aqui, mas ficou claro que a gente tem que ser simples. E aí, se a pessoa te perguntar, você pode contar a sua história, você pode dizer como isso conecta com a sua história, entendeu? Essa pimenta, só para tirar a dúvida, essa pimenta pode ser também a minha atitude com a pessoa, tipo o aperto de mão, um sorriso. Olha quem veio aqui, ó, participar. O aperto de mão, um sorriso, né? É legal você colocar alguma coisa sobre o processo que você faz. O que tem de diferente? Certo, Você está falando que também entendeu, Márcio, Fernanda. Vocês estão entendendo como é que funciona? Milva, super obrigada pela sua participação. Obrigada. Por ter vindo aqui. Espero que o exemplo tenha ajudado. Márcio, Peraí, Pedro. Sério. Márcio, obrigado. Obrigada. Beijão. A gente tem alguns poucos minutinhos aqui. Sim, agora eu entendi. A resposta traz uma ideia de coisa complexa. Exato. Se você fica falando pomposo, vai ficar muito estranho, né? Muito estranho. Você tem que falar de um jeito natural. Carol, mudou tudo. Obrigada. Márcio e Fernanda, querem entrar em 5 minutinhos e falar o pitch de vocês aqui? A Gil está pedindo para eu chamá-la. A gente se fala em 3 minutos, mas para mim parece que ainda faltam 8. Que pena. Bom, deixa eu ver, gente. Vocês sabem que eu sou um fiasco para chamar alguém, mas eu vou tentar chamar a Gil para encerrar. Espero que a gente tenha ajudado vocês, né? É um instrumento simples e é um instrumento super poderoso. Gil, tentei te chamar, mas não sei se eu consegui. Consegui. Um prazer, Milva, um prazer. A Gil está entrando com a gente. Qualquer pessoa que se voluntaria para participar ajuda demais as outras pessoas. É só vendo um exemplo que a gente entende como é difícil. Gente, parece fácil. Todo mundo acha que sabe falar o que faz. A gente sabe falar, mas nem sempre a gente sabe falar do jeito mais interessante. Super obrigada a Elmira ter participado, bem legal, porque não é fácil se expor assim, né? Enfim, não é todo mundo que está disponível para isso, mas é bom, porque às vezes, fazendo exercício com o que você falou, a gente ajuda muito outras pessoas, né? Então, obrigada. E aí, o que eu queria falar? Tem mais pessoas, o Flávio, né, que queria participar, tem o Diego, tem outras pessoas que também tiveram. Se a gente puder ajudar, se vocês quiserem elaborar, manda no nosso direct o pitch, a gente vai tentar, enfim, na medida do possível, respondendo. Estamos super à disposição aqui para poder contribuir nesse momento, com quem quiser elaborar de uma forma mais estratégica esse pitch, eu acho que vale a pena. Podemos ajudá-los, quem tiver interesse. Muito bom, Su, muito bom exemplo. Isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Toda semana a gente está aqui com um convidado, ou nós duas, ou trazendo algum conteúdo para vocês. E quem quiser... A Marina, só um pouquinho, acho que da Health. A Marina da Health, vamos falar, mandei mensagem para a gente conversar e também falar com a área médica. Logo, logo a gente vai estar juntos, tá? Obrigada, viu? Não, Márcio, fala comigo, a gente ajuda vocês. Um beijo grande, pessoal. Boa noite. Beijo a todos, gente. Até semana que vem. Semana que vem mais uma live, tá? Beijão. Tchau, Gil. Salva isso. Tenta...